Muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer a maciça presença dos associados da AmCham, um público recorde aqui presente. Gostaria de agradecer a presença de autoridades. Desde já peço desculpas se eu faltar com algum nome. Agradeço muito a presença do senador Aloísio Nunes, a presença dos deputados federais Duarte Nogueira, que preside o PSDB no Estado de São Paulo, o deputado José Aníbal, Luiz Carlos Rauli, Mendes Tami, Otávio Leite, William Dib. Agradeço também a presença do Ricardo Salles, assessor pessoal do governador Geraldo Alckmin, representando o governador, do senhor Milton Flávio, subsecretário de Energias Renováveis do governo do Estado de São Paulo, e do governador Alberto Goldman. Agradeço a presença de Dennis Hankins, cônsul-geral dos Estados Unidos aqui em São Paulo. E agora eu gostaria de chamar ao palco o senador Aécio Neves, candidato à presidência da República. Senador, por favor. O senador tem uma extensa carreira política, um currículo invejável, cumpriu 4 mandatos seguidos como deputado federal, foi governador e reeleito governador pelo Estado de Minas Gerais, numa gestão que é exemplar para todo o país. Em 2010, foi eleito com uma expressiva votação para o Senado Federal. Nós gostaríamos de apresentar rapidamente as propostas da AmCham, que é um conjunto de propostas que nós desenvolvemos com a contribuição de todos aqui presentes. Nós podemos começar, deixa eu ver se eu tenho o comando meu aqui para isso. Sugestões para um programa de governo da AmCham. Eu começo rapidamente fazendo 15 segundos de nossos comerciais. Senador, o senhor está na maior associação multissetorial e não sindical do Brasil. Existimos há 95 anos e, dentre algumas das qualificações, essa é a maior Câmara Americana do mundo, dentre 104 existentes. É um motivo de orgulho para todos nós. 85% dos associados a esta Câmara são empresas brasileiras que têm uma vocação natural para a modernidade e para o crescimento. Nós temos aqui associados que representam as principais empresas internacionais que estão no Brasil, de mais de 40 nacionalidades, e praticamente todas as empresas americanas que funcionam no Brasil. São cerca de 5 mil empresas que geram empregos diretos e indiretos de 8 milhões de posições. É bastante representativo. Estamos presentes em praticamente todo o Brasil, com 14 regionais. Nós temos a liderança, somos precursores na defesa da sustentabilidade no Brasil. Estamos no 32ª edição do Prêmio Eco, prêmio que tem uma presença marcante no Brasil todo, apresentando e premiando casos de sustentabilidade. E temos a honra de anunciar que faz 2 semanas que a AmCham foi considerada, este prédio existente, foi considerado um prédio sustentável, obtendo a classificação Gold por a agência mais importante que credencia a prédios sustentáveis no mundo. E não apenas isso, este prédio obteve a maior pontuação do Brasil como um prédio existente sustentável. Então, os senhores estão pisando neste prédio hoje com a maior pontuação de sustentabilidade do Brasil. Temos um papel importante em comércio exterior, fomentando o comércio, mas, em um ano passado, tivemos 1.700 atividades, com mais de 2 mil palestrantes, temos 150 comitês temáticos, a presença de mais de 90 mil profissionais. Isso tudo credencia e converge para que aqui seja um centro dinâmico de geração de conteúdo. E é desse centro dinâmico de geração de conteúdo que eu passo agora a enumerar rapidamente este trabalho desenvolvido pela AmCham, que, creio eu, seja de importância para quem pense o país como um todo.
O Brasil sofreu, ou melhor, teve importantes transformações nos últimos anos, de 2004 a 2010, um período de bonança, de muitas transformações importantes. Em grande parte, essas transformações aconteceram porque o caminho também, de alguma forma, já estava pavimentado por um trabalho anterior. Nós tivemos um ingresso impressionante de recursos financeiros que entraram no país, foram mais de 650 bilhões em 6 anos, é muito dinheiro, é uma média de 100 bilhões por ano, esse fluxo continua acontecendo, foram investimentos diretos, superávit de balança comercial, investimentos nos ativos financeiros, a elevação do rating de investimento do Brasil, e tudo isso, claro, aconteceu muito motivado por um incrível crescimento de demanda de commodities. O Brasil se beneficiou do crescimento dos países emergentes, seus pares. Em parte, esses recursos foram canalizados, e eu começo por baixo. O Brasil teve, neste período, uma mudança social impressionante. Isso em vez de para frente. Ok. A classe que podemos dizer que é a classe que vive na linha ou abaixo da linha de pobreza, que representava 28%, atinge hoje apenas 8%, é uma mudança muito grande, isto muda o Brasil, ascensão social de mais de 50 milhões de brasileiros e aumento do poder aquisitivo, ainda acrescido por um sensível aumento do crédito, fez com que a demanda ao mercado interno crescesse substancialmente, e isso levou também a um reconhecimento internacional que o Brasil passou a ser uma economia muito forte, a 7ª maior economia do mundo, com indicadores macroeconômicos importantes. O que foram 2 mudanças que aconteceram da maior relevância. Ao mesmo tempo em que essa demanda por commodities no mundo acontecia, o crescimento da população mundial, que segue numa velocidade muito grande, o mundo se dá conta de que os recursos são escassos, e Brasil, junto com os Estados Unidos e Austrália, podemos dizer que são os 3 países mais privilegiados em termos de recursos naturais. Isso é um privilégio, mas, ao mesmo tempo, isso nos traz uma responsabilidade com o meio ambiente, com respeito aos recursos que tem. Mais e mais o Brasil passa a ser observado, monitorado, e o senso de responsabilidade nosso aumentou. Então, o Brasil de hoje é um Brasil realmente bem mais importante do que ele era anteriormente. Esse modelo de sucesso ele está se exaurindo, está no final. Nos últimos anos tivemos um nível de crescimento de apenas 2%, muito aquém da potencialidade desse país. O crescimento da economia, do mercado interno, levou a uma demanda muito grande de infraestrutura e demanda por serviços públicos, que, infelizmente, temos que enfrentar essa deficiência, e, ao mesmo tempo que se enfrenta essas deficiências, nós temos que manter e avançar ainda mais nas questões sociais e nas questões ambientais, que são muito importantes para os próximos passos do Brasil e devem ser levados em consideração. Para nós, senador, o ponto central para que o Brasil tenha um novo ciclo de crescimento, um ciclo de crescimento sustentável e balanceado, de acordo com a ótica dos associados da AmCham, é tornar o país competitivo. Nós temos perdido competitividade, os outros têm andado mais depressa, nós temos olhado muito para dentro. E nós focamos a melhoria da competitividade em 3 campos. Em 3 campos onde a AmCham, através dos seus associados, tem uma expertise maior, condições de melhor contribuir. O primeiro é a melhoria do ambiente de negócios, fundamental. O segundo é a inserção do país na cadeia global de valor. E o terceiro é o aumento da produtividade, que o Brasil tem crescido muito pouco nesse aspecto. Quando se fala na melhoria do ambiente de negócios, o primeiro ponto é que a gestão pública passe um sinal de responsabilidade, de probidade, de senso, de respeito à coisa pública, fazendo com que o aumento das despesas seja apenas uma fração, seja menor do que o aumento das receitas. Nos últimos anos, nós temos assistido a um crescimento de receita expressivo, mas, ao mesmo tempo, o aumento das despesas tem sido maior do que esse aumento das receitas. E é fundamental que o governo dê um exemplo, isso contagiaria
o ambiente de negócios, contagiaria o meio empresarial ao ver o governo tendo uma postura séria, racionalizando os seus gastos e gerando um colchão, uma folga para que esses recursos possam ser investidos em infraestrutura e nas demandas dos serviços para a população da maior importância. Ao mesmo tempo, nós vemos que tem dois elementos que são fundamentais, que têm a ver com o custo Brasil, com o entrave do crescimento da economia, o custo para as empresas, o custo para o governo. O primeiro tem a ver com uma reforma tributária possível, e nós não estamos falando, até pelos compromissos, até pelas demandas constitucionais, numa redução da carga tributária. Nós estamos falando numa simplificação. Hoje de manhã o senhor mencionou, o país tem 27 legislações de ICMS, aqui temos várias empresas que têm atividades regionais no Brasil todo, isso é uma loucura, e nós temos que ter critérios que façam sentido para que isso seja um pouco mais racional, provavelmente com o ICMS cobrado no destino e gradualmente uma equalização das alíquotas. Não que seja fácil fazer, mas é o primeiro passo de uma reforma tributária que teria grande impacto, e a questão do PIS/COFINS, que também possa ser também traduzida no Imposto Único de Valor Agregado. Essas são demandas que têm a ver com os associados, tem sido discutido no Brasil, não é fácil, mas é da maior importância. A outra reforma que clama o associado, que clama o meio empresarial, é uma reforma trabalhista, mas sem reduzir os direitos dos trabalhadores. Nós não precisamos tocar nisso. Nós estamos falando de processo de burocracia, de simplificação. O primeiro ponto é fazer valer os acordos, aquilo que é acordado entre empregado e empregador. É fazer valer o que é negociado. Atualmente, quando se faz um acordo através dos sindicatos de empregado e de empregador, muitas vezes a gente tem interferência da própria Justiça do Trabalho, do Ministério Público. Quando se faz a homologação de um funcionário na saída, aquilo tem que ser traduzido como uma forma de um contrato, um acordo. A própria CLT prevê, no artigo 625, está lá, que nós podemos utilizar a Câmara de Conciliação, que seja representada, ela é composta por representantes dos empregados, dos empregadores, e uma vez se acertado, negociado os termos da homologação, esse termo não pode ir para a Justiça, é um contrato que já está definido. O que está fora disso, sem dúvida, pode ser reclamado. E depois nós devemos dar um outro tratamento para quem é diferenciado. Funcionários que têm uma alta remuneração, eles podem ter um contrato com a empresa independente de CLT. Eles têm qualificação diferenciada e podemos ter isso. Isso seria fundamental para reduzir a incrível quantidade de causas trabalhistas. O ano passado foram 3.200.000 causas trabalhistas no Brasil. De 2010 a 2011, a 2012, nós tivemos 30 milhões de causas trabalhistas. Isso é custo Brasil, é custo para a empresa, isso é custo para o governo. A estrutura que não para de crescer para atender essas demandas. É evidente que nós temos um simples fiscal, nós devemos ter um simples trabalhista para as empresas pequenas e micro, e nós devemos regulamentar a terceirização. São cerca de 16 milhões de trabalhadores que têm hoje uma insegurança, e as empresas que atuam no setor e quem as contrata. Isso precisa, evidente, ser regulamentado. Não está tão longe disso, é possível acontecer. Gostaria ainda de acrescentar 2 pontos importantes. O governo tem tido dificuldade de atrair a participação da iniciativa privada nos projetos de infraestrutura. Nós identificamos que tem um ponto central, senador, que é a reforma da própria lei de licitações. Ela está no Congresso, nós temos participado e mandamos uma série de solicitações, de contribuições. Eu não vou me alongar, mas isso é fundamental para atrair, para dar segurança para que as empresas participem dos projetos de infraestrutura. O governo só, o BNDES, não pode financiar todos esses projetos. E é fundamental que as agências reguladoras voltem à sua vocação. O corpo técnico precisa ser fortalecido e nós temos que garantir a autonomia dessas agências. Quando falamos de abrir a economia, o Brasil hoje
tem uma baixíssima participação na cadeia global de valor. Se pegamos um iPad e um iPhone, nós vamos ver que tem uma incrível quantidade de componentes, de patentes, que são produzidos em vários países no mundo, muitas vezes montados na Índia, na China. A empresa pode ser americana, mas o Brasil está fora dessa cadeia global de valor. Isso é fundamental que o Brasil se insira nisso. E hoje, apenas 1,3% das exportações mundiais se dão através do Brasil, enquanto temos um PIB de 3,4%, e esse nível de 1,3% de participação nas exportações no comércio exterior é o mesmo nível que tínhamos na década de 50. Por incrível que pareça, exportando tantos produtos agrícolas, tantas commodities, a indústria perdeu tanto campo que nós temos a participação da década de 50. Para cada $1 que exportamos de um item manufaturado, nós importamos 2. O déficit da balança de manufaturados chega a 120 bilhões de dólares. Apenas 300 empresas, isso aqui é um dado muito relevante, apenas 300 empresas representam quase o todo que se exporta. Então, a exportação, o comércio exterior não faz parte da economia brasileira. A gente está aliado do mundo, isolado. Isso é péssimo. O Brasil, sendo a 7ª maior economia do mundo, é incompatível com essa fraca relação com o exterior. Mais de 50% fácil do comércio mundial se dá através de acordos bilaterais. O Brasil tem apenas 2 acordos ativos e o mundo opera através de mais de 400 acordos bilaterais. Nós precisamos rapidamente entrar nessa rota, sem falar que temos um emaranhado burocrático e altos custos operacionais e logísticas. Um contêiner para ser expedido do Brasil custa o dobro do que custa na média mundial. Isso precisa ser corrigido. 3 entidades federais têm que aprovar uma carga quando sai e quando entra. Temos algumas propostas nesse campo de caráter bastante objetivo. O Brasil precisa se integrar, precisa se abrir para a economia mundial, inclusive na América Latina, ampliar a relação, não é um Mercosul com alguns países. O Brasil tem condição de ser um hub de produção para toda a América Latina, a produção de serviços da indústria também. É importante que a gente chegue a um acordo com a União Europeia e é central que a gente aproxime e tenha um amplo e profundo acordo com os Estados Unidos, que é a forma que mais agilizaria, que mais traria modernidade para a economia brasileira. A propósito, quando se fala em um acordo de livre comércio, que até um pouco tempo parecia um certo tabu, fizemos uma pesquisa, senador, com 270 empresas exportadoras, e mencionei que 300 representam quase tudo. Elas que deviam ter um certo receio de um acordo de livre comércio, porque elas exportam, pois 95% delas responderam a favor de um acordo de livre comércio, porque isso daria modernidade, isso daria competitividade para elas. E, ao mesmo tempo, estamos fazendo um estudo, junto com a Fundação Getúlio Vargas, para avaliar os impactos setoriais de um acordo de livre comércio. Direcionalmente, podemos dizer que o comércio cresce e o Brasil se moderniza. Será bastante importante, nós vamos trabalhar nisso, vamos dar sequência a isso. O Brasil não precisa virar as costas para o Mercosul, mas a gente não pode viver com os entraves, com as amarras que temos hoje. Isso precisa ser resolvido e o ponto central é o famoso item 32.3.000 do acordo do Mercosul. O Brasil precisa ter liberdade para negociar acordos internacionais. Claro que precisamos simplificar os processos aduaneiros, mas chamamos a atenção para um ponto. Um governo que assuma o compromisso de fazer acordos internacionais, de abrir a economia, de buscar modernidade, ao simplesmente anunciar esse propósito para a comunidade financeira internacional, senador, vai jorrar dinheiro no Brasil, sob forma de investimento, e as empresas que estão no Brasil vão se sentir muito mais confiáveis para investir, para modernizar e ampliar sua capacidade produtiva. Então, não é só o comércio exterior, é o comércio exterior, mas o que ele provoca de modernização, de dinamização da economia. E, quando se fala em produtividade, claro, temos andado de lado na questão da produtividade, um eixo da produtividade, a inovação. Eu não vou me estender a todos os aspectos, mas é fundamental. O Brasil é criativo, o Brasil é empreendedor, temos muitos empreendedores. É impressionante quando fazemos seminários aqui, apresentamos os cases de inovação de sucesso, sempre temos lotação de público.
é fundamental incentivar os startups que tenham a ver com tecnologia de ponta. Nós devemos fomentar, ter mais núcleos de inovação, como tem o São Pedro Valley em Minas Gerais, que é um exemplo para todo o Brasil. Nós precisamos urgentemente modernizar o INPI e integrar a universidade com a empresa. É fundamental que se resolva o nó que existe hoje, porque quando uma empresa trabalha com uma universidade, a questão do com quem fica a patente, com quem fica a propriedade intelectual, não está resolvida, e no exterior isso é um modelo que já está claro isso. Nós temos que fazer o que se faz lá fora. A qualificação da mão de obra, sobejamente discutida também na imprensa, é da maior importância. Em São Paulo, a Paula Souza é uma instituição exemplar na evolução, na expansão do ensino médio profissionalizante. Temos vários exemplos de programas de sucesso nesse campo. É necessário garantir a isenção fiscal quando as empresas investem no treinamento da sua capacidade, da sua qualificação de mão de obra. O programa Ciências Sem Fronteiras é importante, mas ele deve focar em estágios, muito mais nos estágios no exterior. Nós temos que investir nas ciências exatas, e banda larga nacional, que está em curso, é fundamental. E o terceiro ponto, claro, nós temos que investir mais. E precisa se ajudar empresa e governo a investir em tecnologia e melhora do processo produtivo. No Brasil, ainda, o investimento em desenvolvimento e pesquisa, só 40% é feito pelas empresas, o governo faz a maior parte. Em outros países, o nível de participação da iniciativa privada é 70% a 80%, mas se a gente resolver as amarras que travam esse desenvolvimento, nós podemos ter uma participação muito maior da iniciativa privada. Essas são basicamente as nossas propostas, e eu volto rapidamente para a primeira, e gostaria agora que todos utilizassem esse terminalzinho para fazer uma votação, que a gente queria que vocês votassem das prioridades apresentadas, o que mais faz sentido para o negócio de vocês. Então, começando, em relação às propostas abaixo sobre a melhoria de ambiente de negócios, qual você considera a de maior prioridade para o seu negócio? Racionalização de gasto público, reforma tributária possível, reforma trabalhista sem redução dos direitos dos trabalhadores, infraestrutura física e logística e fortalecimento das agências reguladoras. Votando, por favor, em 10 segundos. Mais? 12, 15... Muito bem. Tivemos a reforma tributária possível como a mais importante. Senador, se o senhor for presidente, vai ter que encarar essa mesmo, não tem jeito, não tem jeito. Né? Trazer mais investimentos para a infraestrutura, a racionalização do gasto público. Eu diria que todas elas têm importância, e o fortalecimento das agências reguladoras realmente é algo que beneficia mais a médio prazo, mas acho que o cardápio é forte. Agora vamos para o ponto da inserção do Brasil na cadeia global de valor, com as propostas. Opa, não é comigo, entrando as propostas. A primeira, integração comercial com os polos econômicos, os grandes polos econômicos, realização de um amplo acordo com os Estados Unidos, eliminação desse entrave com o Mercosul para se poder negociar com independência acordos, simplificação dos processos aduaneiros e redução de custos operacionais, e comunicação da postura de abertura do país aos órgãos internacionais. O que é mais importante sob a ótica do seu negócio? Votando. Quem diria? Simplificação dos processos aduaneiros e redução dos custos operacionais. É o que as empresas que exportam sofrem todo dia.
Eu já não aguento mais falar disso, desta complexidade. E, para isso, não precisa ter custo. O investimento é pequeno, é só ter trabalho e vontade para fazer acontecer. E é evidente que fazer acordos internacionais me parece da maior importância. O terceiro ponto, em relação às propostas sobre inovação, aqui vamos falar só de inovação, o que é mais prioritário. Inovação, estímulo e simplificação para criar startups que incorporem tecnologia de ponta, abertura de mais núcleos de inovação, modernização do INPI e adoção de práticas internacionais, tem a ver com reconhecimento de patentes, fomento da integração entre universidade e empresas. Votando. Fomento da integração entre universidades e empresas. E esse ponto, muitas vezes, fica esquecido, abandonado, e ele é fundamental para fomentar a inovação. Mas o INPI aparece como um gargalo muito grande e fomentar os startups da maior importância. Adiante, em relação à qualificação da mão de obra, expansão do ensino médio profissionalizante, isenção fiscal para gastos com qualificação de mão de obra por parte das empresas, continuidade do programa Ciências Sem Fronteiras com foco nos estágios, priorização das ciências exatas e acesso nacional à banda larga. Votando. Que belo empate aí. Expansão do ensino médio profissionalizante, necessidade imediatíssima. E quando as empresas investem na qualificação da mão de obra, nos cursos que não são regulares, quer dizer, na universidade, no colegial, então que elas tenham segurança que elas possam ter uma isenção fiscal. Isso é da maior importância. Acesso da banda larga é importante para o país todo. Muito bem. Com isto, agradecemos a participação de todos, que, de alguma forma, deram ainda mais, abrilhantaram e deram mais foco nas propostas, que certamente serão de contribuição para o candidato Aécio Neves e para os outros candidatos que aqui vierem. Senador Aécio Neves, estamos ansiosos por ouvi-lo. Com a palavra, o senador Aécio Neves. Quero agradecer ao presidente Rico a oportunidade de estar aqui, confesso já no início dessas minhas palavras, um dos mais qualificados fóruns, dentre tantos dos quais tenho participado ao longo desses últimos meses. E essa oportunidade, em primeiro lugar, claro, para uma troca de impressões. E eu ouvi com muita atenção, desde o café da manhã, um pouco mais cedo, que tomamos juntos, e aqui, de forma mais objetiva, as propostas que a Micham traz, acredito, não apenas para os seus membros, filiados, mas para o Brasil. E fica muito claro, quando vejo essas propostas, e na nossa conversa agora há pouco, há uma convergência clara e absoluta entre a visão da Micham, entre os gargalos que hoje têm trazido dificuldades ao fortalecimento da nossa economia, em especial da nossa indústria, com aquilo que eu tenho debatido, levado e na verdade, buscado apresentar ao Brasil. Eu quero, inicialmente, me permita, além de cumprimentar todos os membros da Câmara de Comércio, cumprimentar os companheiros que me acompanham, presidente do meu partido aqui no Estado de São Paulo, deputado Duarte Nogueira, ex-secretário, deputado José Aníbal, deputado Luiz Carlos Raul, deputado Mendes Tami, que é o secretário-geral do meu partido, deputado William Dib, deputado Otávio Leite, de forma especial, meu líder no Senado Federal, o senador Aloysio Nunes Ferreira.
caríssimo governador Alberto Goldman, quero cumprimentar os demais dirigentes do meu partido, através do Milton Flávio, que é nosso presidente aqui na capital, e também um extraordinário amigo e colaborador dessa nossa caminhada, embaixador Rubens Barbosa, um prazer enorme tê-lo aqui mais uma vez. Eu sei que o tempo que tenho não é extremamente extenso, faço aqui uma rápida radiografia do tempo que nos trouxe até aqui, passo para um diagnóstico que não diverge muito daquele que tenho certeza os senhores também têm em relação à situação pela que passa o Brasil hoje, para chegar a um campo um pouco mais propositivo. Na verdade, eu não tenho o mau vício de achar que o Brasil foi descoberto a partir de 2003 apenas. O Brasil é uma construção coletiva, e ao longo das últimas décadas, desde o período da redemocratização, nós vivemos avanços extraordinários. E a primeira constatação que devemos fazer é que o Brasil de hoje é um Brasil muito melhor do que era há uma década, que já era melhor do que era na década anterior. Desde o processo constituinte, depois, a partir do governo do presidente Fernando Henrique, quando as principais e mais estruturantes reformas foram feitas dos últimos 20 anos, a mais relevante delas, certamente, a reforma monetária, que nos reconciliou com a estabilidade. Todas as outras medidas e avanços que nós colhemos ao longo desse período vêm fundamentalmente da estabilidade, e a partir dela da modernização da nossa economia, da privatização correta de setores da economia brasileira que precisavam, sim, sair das mãos do Estado. Vem ali a lei de responsabilidade fiscal, que estabeleceu um paradigma novo na administração pública em todos os níveis. Foram construídos os pilares, ou o pilar fundamental da macroeconomia, que nos trouxe até pouco tempo atrás de forma extremamente positiva, e me refiro a metas de inflação, superávit primário, câmbio flutuante, e o início daquilo que é essencial para qualquer sociedade que queira avançar, que foram os avanços que nós tivemos no campo social. O início dos programas de transferência de renda, que depois, no período seguinte, do presidente Lula, foram corretamente adensados, o presidente Lula revendo o seu discurso e a plataforma com a qual se elegeu presidente da República, felizmente para nós brasileiros, mantém inalterados, intocados os pilares macroeconômicos, esses aqui aos quais me referi, e fizemos aí, no momento, obviamente, de expansão, e o presidente Rico falava sobre isso, da economia internacional, com consequências muito positivas para o Brasil. Nós tivemos ali um período extremamente fértil de crescimento. O problema, na minha avaliação, começa a partir da metade do segundo mandato do presidente Lula, quando começa a haver uma flexibilização desses pilares macroeconômicos. Vem a crise, o Brasil busca um caminho do crescimento, do estímulo ao consumo, faz isso de forma adequada, a meu ver, a partir da expansão do crédito, mas falha, e todos nós sabemos disso, naquilo que era essencial, né, de o cuidado ou investimento em oferta. Eu faço aqui apenas um parêntese, porque, já que estamos fazendo aqui uma cronologia, o tempo, nós tivemos a oportunidade raríssima para qualquer país, não apenas para o Brasil, de ter, num determinado período, o Brasil teve um longo período, em torno de 6 anos, entre 2003 até, talvez, 2008, 5 a 6 anos, onde havia um tripé conjugado, repito, raríssimo de ser alcançado na vida de um país. Economia em franca expansão, fluxo, repito, grande de recursos chegando ao Brasil, uma base de apoio do governante extremamente ampla no Congresso Nacional, e o terceiro componente, uma popularidade pessoal também enorme, talvez essa se nunca antes vista na história do país, do presidente da República. Tivesse havido naquele momento a vontade política de ter enfrentado as reformas que seriam absolutamente necessárias para superarmos os mesmos gargalos que nós enfrentamos hoje. O presidente teria contado com um quarto fator. Esse, certamente, uma vantagem, permitam a franqueza, que o PT sempre terá em relação a nós, do PSDB,
que é o fato de ter a nós do PSDB naquele tempo na oposição, e nós com disposição de discutir e votar a reforma do campo tributário, no campo previdenciário e a própria reforma administrativa. Eu me lembro como governador de Minas Gerais, naquele período, das inúmeras reuniões das quais participei, ao lado de 26 outros governadores, na construção de uma agenda para o país, e eu, como um dos governadores de um dos estados mais importantes do Brasil, dizia que a nossa disposição era total, inclusive desenhamos uma proposta de reforma previdenciária, outra de reforma tributária, mas, no momento do enfrentamento dos contenciosos, o governo optou por adiá-las. Infelizmente, a agenda das reformas de hoje é a mesma agenda das reformas que deixamos no tempo. Portanto, o tempo passou e todos nós sabemos hoje, de forma muito clara, que os fundamentos básicos da economia foram negligenciados durante esse período da metade do segundo mandato do presidente Lula até o período da presidente da República. O diagnóstico todos nós sabemos, o déficit da nossa balança de pagamentos aumentou no ano passado em relação ao ano anterior em 50%, está hoje em 3,6% do PIB. A nossa balança comercial apresenta os piores resultados de mais de uma década. Nós tivemos um déficit na balança comercial nesse início de ano, no primeiro trimestre, de alguma coisa em torno de 5,5 bilhões de dólares, apenas para voltar um pouco no tempo, há 2 anos antes, nós tínhamos tido, nesse mesmo período, um superávit em torno de 30 bilhões de dólares. Não conseguimos avançar em absolutamente nenhuma das reformas que poderíamos ter feito ao longo desses 12 anos de período do atual governo e, consequência de tudo isso, é uma piora enorme nas expectativas dos agentes econômicos. A falta, e eu tenho dito isso no Congresso, senadora Luiz, dentre tanto, a falta de diálogo do governo com a nossa sociedade organizada tem sido, a meu ver, uma das causas maiores dessa ausência de capacidade do atual governo de impor uma agenda, de apresentar uma agenda ao país. O que nós assistimos ao longo desse período, em que precisávamos estar investindo na oferta, criando um ambiente fértil para que os investimentos pudessem estar voltando ao Brasil, o que nós assistimos foi a agenda do intervencionismo grave em setores essenciais ao crescimento, a retomada do crescimento da economia, como, por exemplo, o setor de energia, mas não apenas nele. Houve o esfacelamento das nossas agências reguladoras, um instrumento vital de Estado para defesa da sociedade e garantia também do investimento, e, lamentavelmente, elas entraram nessa visão do aparelhamento da máquina pública como norte, como orientação maior desse governo. A grande verdade é que nós não temos hoje no Brasil aquilo que é absolutamente essencial para que um governo dê resultados. Foco na meritocracia, planejamento e metas a serem alcançadas. Eu tenho dito em várias ocasiões, e aqui convirjo para alguns dos temas que foram externados, o Brasil não terá, daqui a 4 meses e meio, a opção entre esse ou aquele partido, essa ou aquela candidatura. Terá entre caminhos. Ou nós consagramos o caminho que aí está, do aparelhamento da máquina pública, do alinhamento ideológico atrasado com determinadas regiões do mundo, dos baixíssimos resultados na ação do governo, na manutenção de um ambiente inóspito para investimentos, ou rompemos com tudo isso e nos preparamos para iniciar um novo ciclo de desenvolvimento no Brasil. Não é possível que nós tenhamos as despesas públicas crescendo na velocidade que crescem, quase que o dobro do que cresce a receita hoje do Estado brasileiro. Nesses primeiros 3 meses, nós vimos as receitas correntes do governo crescendo em torno de 15,5% em relação a esse mesmo período do ano anterior, do ano de 2013, enquanto as receitas cresceram, e cresceram muito, alguma coisa em torno de 7%. Portanto, racionalizar o Estado, encaixar o crescimento das despesas do governo dentro do crescimento da própria economia é um pressuposto fundamental
para que nós possamos ter como prioridade básica de um futuro governo, se pudermos vencer as eleições. Eu disse isso rapidamente hoje cedo, mas já disse também em outros fóruns. Eu faria até pelo simbolismo dessa medida. No primeiro dia do governo, um corte em metade desses ministérios e criaria apenas uma secretaria extraordinária para, num prazo de 6 meses, apresentar e votar no Congresso Nacional uma profunda simplificação no nosso sistema tributário. Essa é a mola propulsora, é a sinalização clara de que nós queremos avançar no caminho do resgate da competitividade de quem produz no Brasil. E se eu pudesse aqui antecipar na Michan hoje, presidente, cara Andréia, num eventual discurso inaugural do governo, eu diria o seguinte, lembrando até lá atrás, Duarte, quando o doutor Tancredo escreveu o discurso que acabou não podendo ler, foi lido pelo então presidente Sarney, nós sabemos aqui as razões, ele começava dizendo, Rubens se lembrará muito disso, é proibido gastar. Eu começaria um pronunciamento, um discurso, vencendo as eleições, dizendo o seguinte, ó, guerra total ao custo Brasil, em todas as suas variáveis. É isso que nos levará a soltar as amarras para que o Brasil possa, no primeiro espaço, simplificar o seu sistema tributário para que nós possamos abrir um espaço fiscal para uma redução a médio e longo prazo da própria carga tributária. Para que nós possamos fazer um choque de infraestrutura no Brasil, porque não há na política nada mais valioso do que o tempo. O tempo perdido não volta. E esse aprendizado do PT no governo, nesses 11 anos, tem custado muito caro ao Brasil. Demonizaram durante 10 anos as parcerias com o setor privado, quase que considerando isso como um crime de lesa pátria, se curvam à necessidade dessas parcerias agora ao final, mas fazem isso sem convicção e de forma improvisada. Restabelecer o planejamento, definir quais são os grandes gargalos hoje a garantia de competitividade de determinados setores da nossa economia, e trazermos com segurança jurídica, com regras claras e imutáveis, o setor privado para voltar a ser parceiro desses investimentos é absolutamente vital. Eu abro também, me permito mais um parênteses, porque tenho que sempre me sustentar no exemplo do que fiz, apenas e não apenas nas palavras que aqui digo. Minas Gerais é o estado brasileiro hoje, onde vocês, senhores, encontrarão, e peço testemunho do Aguinaldo aqui, o maior conjunto de parcerias com o setor privado. Começa na saúde, passa pela educação, pelo setor rodoviário, pela área de saneamento e agora no sistema prisional. Faço isso porque eu tenho convicção de onde o Estado puder atuar, onde o setor privado puder atuar, o Estado tem que criar as condições para que o setor privado atue. É dessa forma que nós vamos gerar renda, gerar riqueza e garantir aquilo que, repito, já disse inicialmente, é essencial para qualquer nação, que é a melhoria dos seus indicadores sociais. Ter a capacidade de estabelecer prioridades é outra necessidade para qualquer governo que queira avançar. Em Minas Gerais, eu estabeleci uma, eu não tinha condições de estabelecer duas, até gostaria. Focamos na educação. Educação como o mais valioso instrumento de desenvolvimento social e, a partir dele, econômico de uma sociedade, de uma comunidade. Minas, os senhores sabem, não é o mais rico, tampouco o mais homogêneo dos estados brasileiros, está longe disso, mas tem hoje, depois de 10 anos do nosso governo, a melhor educação fundamental do Brasil, segundo o Ministério da Educação. Portanto, é um testemunho claro de que nós temos que ter também, por parte do governo central, uma preocupação central e um estímulo permanente à qualificação. Volto às questões mais centrais. Que estão na pauta, que estão na agenda da Michan. O Brasil é hoje a 7ª maior economia do mundo. Somos apenas o 21º maior exportador. Se nós tivemos lá atrás, talvez na década de 90, uma participação no comércio exterior em torno de 2,5%, 2,7% do conjunto, hoje significa 1,3%.
o nosso parque industrial, a contribuição da indústria de manufaturados para o conjunto da formação do PIB é hoje em torno de 13%, como disse o nosso presidente, algo muito semelhante à época JK. O que nós temos que fazer? Nós temos que ter estratégia para a inclusão do Brasil nas cadeias globais, das empresas brasileiras, nas cadeias globais de produção. E temos que ter a coragem de flexibilizar as amarras do Mercosul para que nós possamos nos permitir a fazer, Rico, acordos bilaterais que permitam vantagens que o Brasil não vem tendo hoje nos acordos firmados a partir do Mercosul. Existe hoje, e os senhores são testemunhas disso, um acordo em negociação transatlântico, que poderá unificar tarifas entre Estados Unidos e União Europeia, e nós sabemos as consequências perversas se isso acontecer para setores estratégicos da economia brasileira. Citaria o agronegócio talvez como o primeiro deles, mas não o único deles. Portanto, avançar de forma clara na busca da construção, de acordo com os Estados Unidos, com a União Europeia, deve ser uma obsessão para um futuro governo no Brasil. Ao mesmo tempo, é absolutamente essencial que nós possamos interligar, que nós possamos coordenar a nossa política macroeconômica, e aí é fundamental resgatá-la com toda a sua complexidade, sem maquiagem, no alcance dos nossos superávites. Nós, no ano passado, também conversávamos aqui cedo, tivemos superávit de 1,9, menor do que aquele estabelecido no início do ano, mesmo assim alcançado a partir do Campo de Libra, mais refis, só isso foi metade desse superávit, um outro pedaço, 0,3% dele, a partir, e aí sim, de uma manobra fiscal, onde o governo deixou de fazer pagamentos e investimentos no final do ano de 2012 e os transferiu para 2013. Portanto, transparência absoluta na nossa política fiscal. Um esforço enorme de buscarmos a meta, alcançar a inflação no centro da meta, inclusive num processo de diminuição das bandas. Tudo isso é absolutamente essencial para que o Brasil resgate a confiança perdida e nós possamos entrar na agenda que é a agenda prioritária para todos nós. Hoje, nós devíamos estar aqui apenas falando de inovação, de competitividade, de aumento de produtividade. Infelizmente, temos que estar falando também de retorno da inflação, de credibilidade da economia e de maquiagem fiscal. A agenda da competitividade, aqui talvez tenha sido o primeiro dos pontos lá mais cedo e aqui novamente externados com mais ênfase pelo nosso presidente e pela Michan. É óbvio que tem que haver um esforço para que haja um ambiente de negócios mais favorável a quem queira aqui investir. Isso passa pelo não intervencionismo do governo, por regras absolutamente claras e que não mudem em sabor dos ventos. E acredito que há espaço para que nós possamos, com as sinalizações que daremos durante esse embate eleitoral, criar esse novo ambiente. Do ponto de vista da produtividade, a verdade é que, em razão das reformas que foram feitas no governo do presidente Fernando Henrique, lá atrás, nós tivemos um período do governo do presidente Lula, onde houve um aumento médio da produtividade da economia brasileira em torno de 2%. A verdade é que essa herança bendita se exauriu, a produtividade da nossa economia vem diminuindo no seu crescimento, em média, no governo da presidente Dilma, algo em torno de 0,4%, e é preciso resgatar a capacidade de crescermos a nossa produtividade com investimentos em inovação. Aqui também foi levantado esse tema. O Brasil investe alguma coisa parecida com alguns países do mundo, como Itália, como Rússia, em torno de 1,15% do PIB em inovação, mas o resultado disso, se nós formos olhar lá na outra ponta, o registro de patentes, é um resultado pífio. Portanto, é importante que nós, em primeiro lugar, possamos garantir financiamento e estímulos àqueles que possam investir em inovação. O setor privado brasileiro ainda investe pouco, a verdade é essa, em relação a outros países, outras regiões do mundo.
torno de 40 e poucos por cento, enquanto na Coreia nós vamos encontrar um setor privado se ocupando de 70% dos investimentos em inovação. Os únicos fundos que existem hoje, públicos de fomento, de estímulo à inovação, são os mesmos fundos criados na outra década, no governo ainda do presidente Fernando Henrique. E nem esses fundos têm sido efetivamente executados. Foram 13 bilhões de reais nos últimos 3 anos aprovados no orçamento, apenas para o Fundo Setorial de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e menos de 5 bilhões desses 13 bilhões foram executados. Eu cito um exemplo de algo que me encantou e que quero trazer, implementar no Brasil, que é um modelo que existe nos Estados Unidos, de uma agenda de inovação, de desenvolvimento, chamada DARPA, ligada ao Departamento de Estado norte-americano. Ela, dizia também um pouco mais cedo hoje, ela tem um orçamento que é um orçamento, até do ponto de vista financeiro, não tão expressivo para os Estados Unidos, 3 bilhões de dólares, mas absolutamente desburocratizada. É uma agência que faz o link entre universidades e empresas privadas, não tem amarras trabalhistas na implementação do seu corpo técnico e de funcionários, e os resultados são extraordinários. É essa agência que está na raiz, na origem da criação do GPS, do carro não tripulado e de inúmeras outras inovações setoriais. É um modelo que sinaliza exatamente na direção da desburocratização. E essa tem que ser uma palavra-chave na construção de um novo tempo no Brasil. Simplificação de processos, agilidade. Eu acho que essa visão do empreendedorismo, essa visão do estímulo a quem produz no Brasil é que deve substituir essa atrasada, arcaica, anacrônica visão paternalista do Estado. Eu aqui falo com muita franqueza aos senhores, me canso muito ao ouvir a propaganda do governo permanentemente passar a impressão de que, olha, nós mudamos a sua vida, nós melhoramos o seu nível na cadeia social, nós permitimos que você tenha uma vida melhor. Balela. Nada mais falacioso. Quem muda a vida de cada um é quem estuda, quem trabalha, quem se dispõe a correr atrás, quem empreende. Esse que é o Brasil que nós queremos, o Brasil do empreendedorismo, o Brasil da inovação, da competitividade. O Estado tem que ser parceiro, o Estado tem que garantir condições de educação adequadas, investindo na qualificação, no ensino médio, sim, dando, e falo de forma objetiva, incentivos fiscais para as empresas que investam na qualificação dos seus servidores. Isso é racional, isso é lógico, isso atende ao interesse do Brasil. Mas o Brasil que nós precisamos construir é esse, que crie regras claras, que estimula quem empreende, que nos desamarre dessas relações ideológicas que não nos trouxeram até agora a lugar nenhum e permita o Brasil ter um novo relacionamento com o mundo desenvolvido. Até porque essa relação, esses acordos com as regiões muito desenvolvidas, trazem como consequência também aumento, melhoria no desenvolvimento tecnológico das nossas empresas e na própria inovação. Portanto, o que nós temos pela frente, na verdade, é um desafio enorme. Não se trata, vou repetir o que disse mais uma vez, apenas de uma discussão entre partidos, uma discussão entre pessoas, entre projetos, entre modelos. E o que nós pretendemos é romper com boa parte disso que está aí, preservando, obviamente, as ações que deram certo, até porque muitas delas vieram do tempo passado, vieram do nosso governo. Mas recriar no Brasil, trazer de volta um ambiente fértil, um ambiente de confiança, para que o setor privado seja um parceiro definitivo no desenvolvimento da nossa economia, repito, tem que ser uma obsessão para quem venha a vencer as eleições. Eu quero tocar, aqui caminhando para o final, até que possa responder alguma indagação, uma questão que, a meu ver, ela precede todo esse conjunto de boas intenções, né, para que possamos garantir maior competitividade à nossa economia, aos nossos investidores, aos nossos empreendedores, para que possamos efetivamente voltar a investir mais em educação, saúde e segurança pública. Há uma omissão crescente do governo federal, talvez muitos que estão aqui não tenham esses números tão claros,
Nos últimos 10 anos, o governo federal deixou de participar em 9% dos investimentos em saúde, eram 54%, hoje são 45% que vem da União. Na segurança pública, uma tragédia nacional, hoje 87% de tudo que se gasta vem dos estados e municípios, apenas 13% da União. Na educação, nós voltamos a estar tratando de analfabetismo, porque depois de mais de década diminuindo, volta a crescer o número de analfabetos funcionais no Brasil. Há 2 semanas atrás, um ranking internacional entre 77 países coloca o Brasil na desonrosa posição de 75º colocado em qualidade de educação, mas para que nós possamos consertar esta obra mal conduzida ao longo dos últimos anos. Fazemos inserções corajosas e pontuais, como estamos pretendendo fazer na economia. Eu disse outro dia, e sou crucificado permanentemente por essa declaração, de que um governo responsável vai tomar as medidas necessárias para corrigir as medidas impopulares que já foram tomadas, porque nada pode ser mais impopular do que o recrudescimento da inflação, do que esse crescimento pífio. Eu não sei se os senhores tiveram notícia já hoje do crescimento do primeiro trimestre desse ano, 0,2%. É razoável o Brasil ter, ao longo da última década, a pior média de crescimento entre todos os países da América do Sul e da América Latina? Claro que isso não é razoável, mas nós vamos precisar de uma nova convergência política e da coragem, e quero aqui externar, me peço permissão ao nosso presidente, a Andréia, 3 preocupações e que, na verdade, se transformam em propostas para termos um ambiente político adequado para a implementação das reformas que precisamos fazer, e certamente não nos faltará a coragem que tem faltado a esse governo para colocá-las em discussão. Portanto, criar um novo ambiente político, uma articulação que passe por partidos e não por pessoas, como ocorre hoje, é essencial. 3 questões pontuais que vou defender durante a campanha, por mais que não sejam consensuais nem dentro do meu próprio partido. Mas meus 24 anos de parlamento, 8 anos como governador de Minas Gerais, me permitiram ter uma compreensão razoável de como funciona o Congresso Nacional. Eu quero trabalhar, caro Goldman, caro Luiz, para resgatar a cláusula de desempenho. Partidos políticos têm que ter representação na sociedade, têm que falar para um segmento da população brasileira. Nós não podemos permitir essa mercantilização vergonhosa do processo político brasileiro, com a criação de legendas partidárias que não significam absolutamente nada. Na verdade, as 2 intervenções que o Supremo Tribunal Federal fez no processo político foram ruins, foram extremamente danosas para a boa convivência parlamentar. A primeira delas foi ao impedir que vigorasse a cláusula de barreira, que permite o funcionamento de partidos políticos no Congresso apenas se eles obtiveram um determinado percentual de votos espalhados em pelo menos 9 estados, com 3% em cada um. Lá, quando aprovamos, era 5% do total, com 3% em pelo menos 9 estados. Isso foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, pelo mecanismo que nós encontramos. E a segunda intervenção foi essa da portabilidade. Um parlamentar eleito por um partido, se vai para um partido recém-fundado, ele leva seu percentual de tempo de televisão e do fundo, sua fração do tempo de televisão e percentual do fundo partidário. A grande verdade é que muitos desses partidos formados hoje seguem a seguinte lógica: o fundo partidário, eles dividem entre eles o tempo de televisão que eles vendem na véspera do processo eleitoral, e nós estamos vendo aí esse governismo de cooptação em razão de alguns segundos de televisão, entregando cargos públicos, diretorias de empresas e ministérios. Portanto, voltar à cláusula de barreira. Você pode criar um partido político, com toda a liberdade, cumprindo o que a legislação determina, mas o seu funcionamento depende de haver uma correspondência na sociedade. Isso é fundamental para que, na hora que nós formos discutir a reforma tributária, na hora que nós formos discutir questões relativas à Previdência, nós possamos negociar com partidos políticos. Segunda questão que considero absolutamente saneadora
do processo político brasileiro hoje. É o voto distrital misto, onde metade das vagas possam ser supridas por distritos, por deputados eleitos diretamente em cada distrito, e metade das vagas pelas listas partidárias, como instrumento para você incorporar no processo político, nas discussões congressuais, representantes de segmentos de pensamento, da indústria, do setor produtivo, de setores sociais. Parece que isso vem na linha do aprimoramento do processo parlamentar. E a terceira, que tenho defendido e defenderei com absoluta clareza, até porque esse processo acaba de ser desmoralizado pelo atual governo, eu defendo o fim da reeleição e mandato de 5 anos para todos os cargos públicos. 4 anos para nós podermos trabalhar e 1 ano apenas de eleição. São medidas que, a meu ver, permitirão, dentro do Congresso Nacional, um ambiente fértil, mais adequado para a implementação dessa agenda que aqui está. Portanto, eu quero, caminhando para o final, dizer que a convergência que tenho com muitas das propostas aqui trazidas pela Michan não é uma conversão momentânea e circunstancial. Na verdade, ou nós resgatamos a capacidade do Estado, por um lado, de prover à população de serviços públicos de melhor qualidade, com gestão, com eficiência, com transparência, com acompanhamento do gasto público, por um lado, e por outro, ou nós rompemos com esse processo de insegurança jurídica que hoje permeia pelo Brasil, porque a grande verdade é, ao contrário do que nós lemos cotidianamente, as indústrias brasileiras são competitivas, o agronegócio brasileiro é extremamente competitivo, o problema do Brasil é da porta para fora das nossas empresas, é da porta para fora das nossas fazendas. Aí começa o problema. Portanto, o Brasil carece hoje de um governo que tenha a coragem de garantir a conexão entre o discurso e a ação. Durante esse processo eleitoral, que apenas se inicia, e eu quero agradecer a oportunidade de aqui ter sido o primeiro convidado para participar desse debate, vai ficar muito claro o que nós pensamos em relação a tudo isso que vem ocorrendo no Brasil. E essa perversa equação, que será herdada por qualquer que seja o próximo presidente da República, de inflação saindo do controle, mesmo com os preços represados de combustíveis, de energia, de transportes públicos. O baixíssimo crescimento, o desaquecimento da nossa economia, o isolamento do Brasil em relação ao mundo que cresce e se desenvolve. Para enfrentarmos tudo isso, é preciso que haja a coragem política que jamais me faltou em qualquer dos desafios que enfrentei ao longo da minha vida. E, ao final, além dos desacertos desse governo, da ausência de um projeto transformador de Brasil que foi substituído única e exclusivamente por um projeto de poder. E aí é esse vale tudo que nós estamos assistindo hoje, eu pelo menos, acho que muitos dos que estão aqui, assombrados, a permear todos esses equívocos na condução da política econômica, das parcerias com o setor privado ou nos avanços das políticas sociais, está aquela que, para mim, será pior. E vou falar aos senhores com absoluta, mas absoluta franqueza mesmo, a pior das heranças que nós teremos lá na frente, que é o baixíssimo e inaceitável padrão ético que esse governo permitiu que se estabelecesse nas relações com o setor privado, e os senhores sabem disso, mas com a sociedade como um todo. Portanto, ou nós, que acreditamos que é preciso uma correção urgente de rumo, nos levantamos e convergimos para a construção de um projeto, que não é de um partido político, muito menos de um grupo de companheiros. É um projeto do Brasil, de um Brasil que tem um potencial extraordinário de crescimento, que tem uma indústria extremamente diversificada, que aprendeu muito ao longo de todos os últimos anos, mas que hoje atua cerceada, limitada por todas essas contradições às quais aqui nos referimos e que tira grande parte da sua competitividade. Ao longo desse tempo, presidente,
nós vamos estar voltando a discutir as propostas que hoje recebo, pode ter certeza, e depois o senhor será chamado ao lado de alguns companheiros para discutirmos pontualmente cada uma delas. Vamos estabelecer uma agenda no tempo, um cronograma claro para ver aquilo que é possível implementar em curtíssimo prazo, aquilo que é possível implementar a médio e longo prazo. Mas o que é claro é que farei uma campanha, e essa talvez seja, me permita, presidente Duarte, líder Aloísio, uma vantagem, e desculpe aqui a falta de modéstia no que vou dizer, mas não é algo pessoal, por isso posso dizer, terei uma grande vantagem em relação, sobretudo, àqueles que estão no governo. Porque eu vou fazer uma campanha, presidente Rico, defendendo as minhas convicções, falando a verdade, lutando por aquilo em que acredito. E é por isso que eu convido cada um de vocês para nos ajudarem nessa travessia, não apenas do ponto de vista eleitoral, mas contribuindo para que discussões como essa possam se aprofundar. E o que me anima é que eu acredito que ficará muito claro lá na frente, que ou nós consagramos tudo o que aconteceu no Brasil ao longo desses 11 anos e vamos acenar para mais um longo período desse governo que está aí, dessa visão de gestão, dessa visão de país que hoje nos conduz. Ou rompemos com isso e iniciamos um novo e virtuoso ciclo no Brasil, onde a eficiência e a ética possam caminhar juntas. Muito obrigado. Temos cerca de 70 perguntas, mas eu vou fazer apenas uma, pelo adiantado da hora, e porque as perguntas, elas mostram uma incrível convergência entre os programas, o pronunciamento do senador Aécio Neves, parece que não temos grandes divergências. A pergunta que eu faço, senador, é que, em virtude do seu programa aqui apresentado, ter um encadeamento tão lógico e tão voltado a uma nova fase que o Brasil precisa para o seu crescimento, uma reformulação, inclusive, de questões éticas, etc. Eu pergunto, como é que essa sua mensagem vai chegar ao eleitorado da base, a base do eleitorado, que ainda é a grande maioria da população brasileira? Como o senhor vê o seu desafio de levar essa mensagem para a base da população? Agradeço, presidente, e esse é o grande desafio. Eu tenho andado pelo país, tenho andado muito, e há uma percepção nova em relação ao que ocorreu há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, e essa é a minha esperança, o sentimento era de continuidade. Nós tínhamos aí a economia crescendo a 7%, o emprego crescendo a 10%, um presidente com uma popularidade ilimitada, e houve um processo para que o atual presidente da República incorporasse esse sentimento de continuidade. Entrando aqui no campo mais político, eu me lembro que apenas na primeira semana de agosto, a então candidata do PT ultrapassou o nosso candidato, o grande companheiro José Serra. Isso apenas na primeira semana de agosto. Voltamos para 2014. O sentimento é o inverso. Se há um dado hoje relevante, até porque ele é isonômico em todas as pesquisas, é o que mostra que mais de 70% da população quer mudanças, e mudanças profundas. O nosso grande desafio é sermos essa mudança. E eu não tenho dúvida que nós somos a mudança segura e verdadeira que o Brasil precisa viver. Eu acredito muito no olho no olho. Eu fiz a minha trajetória política e fui muito além daquilo que poderia imaginar ou almejar em Minas Gerais. Curiosamente, diferente dessa visão nacional que se tem, né, que buscam sempre elitizar o nosso discurso, vincularmos as camadas mais próximas da população, em Minas Gerais, nós sempre vencemos os nossos adversários exatamente nos setores de mais baixa renda. Porque em Minas houve uma compreensão que eu tenho que ter pelo menos essa capacidade de esperar que isso possa acontecer no Brasil, porque em Minas as pessoas compreenderam que não há nenhuma medida
de maior alcance social do que a boa aplicação do dinheiro público, com metas, com transparência. Em Minas nós temos hoje 100% dos servidores, é o único estado brasileiro onde 100% dos servidores são avaliados por desempenho, tem metas pré-estabelecidas no início de cada ano, e se alcançam essas metas, recebem um 14º salário no final do ano. É claro que esse tema de gestão, para uns, é um tema árido, mas eu tenho muita confiança de que há hoje um cansaço generalizado em relação a tudo isso que está acontecendo aí. E, se nós tivermos a ventura de estarmos no segundo turno, e tenho otimismo, claro que com muito pé no chão, com muita serenidade, de que isso possa acontecer, aí a lógica se inverte. Aí eu acho que o candidato da oposição passa a ter uma chance mais vigorosa. Eu acredito e conto com a realidade, com o cansaço das pessoas, inclusive essas às quais você se refere, de mais baixa renda, em relação ao crescimento da criminalidade, a baixíssima qualidade da saúde pública e da educação, e agora com o flagelo da inflação, que volta a atormentar a vida dessas pessoas. Olha, eu já caminhando para encerrar, eu tenho um evento em seguida, eu não espero facilidades. E aqui uma conversa mais pessoal do que entre um candidato e os senhores que têm enorme responsabilidade, tanto quanto eu, não acho maior nem menor, na construção do futuro do Brasil. Não encontraremos facilidade, mas eu acho que cada um daqueles, obviamente, que acredita naquilo que disse, e inclusive na sua própria agenda, porque a nossa é uma agenda extremamente convergente, pode nos ajudar muito nessa travessia. Eu tenho muita confiança de que nós possamos crescer, a nossa verdade tem uma chance enorme de prevalecer em relação às contradições de um governo que mascara dados, que ao final de 12 anos, Rico, 12 anos, e eu aqui não resisto à tentação de me referir à propaganda eleitoral que vi ontem, o atual governo, depois de 12 anos, o que ele tem a nos oferecer é o medo. O que eu vi ontem foi o governo, ou o partido, no programa partidário, do mensalão, falando em combate à corrupção. Vi, por outro lado, na sequência, um partido que mostra inúmeras obras de mobilidade em todo o Brasil, nenhuma delas concluída pela incapacidade do atual governo. Um partido que, ao final do seu tempo, fala em medo, quando o medo eles que têm hoje, de perder as eleições e perder as oportunidades de emprego que tiveram ao longo desses 10 anos. E chega a uma conclusão extremamente curiosa ao final. Qual é a conclusão? Para mudar, é melhor deixar tudo como está. Eu quero mudar tudo, mudar de verdade, e espero poder contar com o apoio e com a ajuda dos senhores.